Olá pessoal, a gente está aqui com o Rodrigo Menezes, ele é sócio fundador da Gehaik Menezes Advogados, um escritório de advocacia que ajuda as empresas a fazer corporate venture. É isso mesmo, Rodrigo? Explica o que é isso. É isso mesmo, boa tarde, obrigado pela oportunidade. A gente apoia as grandes empresas que querem se relacionar, se engajar com as startups, a como iniciarem esse processo. Obviamente o nosso apoio é muito na base jurídica e mais do que o engajamento é o processo de investimento. Hoje várias corporações elas estão investindo em startups, então elas estão recebendo participação dessas empresas em troca de um apoio financeiro, e claramente não só financeiro, mas também o que a gente brinca que é o smart money, eles dão mentoria, apoiam, então são muito fortes dentro disso. Então o que nós fazemos é ajudá-los com essa estruturação, então os fundos, como é que a gente faz? Faz um fundo para essa empresa, não faz um fundo, vai diretamente da empresa, como é que são os documentos de investimento, então que tipo de documentos são aplicáveis, o que a gente precisa entender da empresa antes de fazer o investimento, então a gente faz um processo do que nós chamamos de due diligence, que é uma espécie de fotografia da empresa para saber, olha, o que essa startup tem, então quem são esses empreendedores, então a gente apoia realmente as grandes empresas a se engajarem com as startups e investirem nas startups. Esse é um movimento que está acontecendo não só no Brasil, na verdade é um movimento mundial. Hoje você tem, salvo o máximo engano, mais de 1.500 grandes corporações no mundo, então empresas com faturamento superior a 100 milhões de dólares, que estão investindo diretamente em startups. E esse movimento ele é mais maduro nos Estados Unidos e Europa do que aqui no Brasil, né? Como é que está esse movimento nos últimos anos aqui no Brasil? Porque a gente percebe um crescimento muito forte do ecossistema de startups nos últimos 5 anos aqui no país, enquanto que lá fora já é algo mais, que não é tão recente quanto é aqui, né? Então como é que está esse movimento de corporate venture aqui no Brasil? A sua percepção é correta, especialmente quando a gente se fala de Estados Unidos, mas a verdade também é que eles não estão tão à frente de nós em termos do despertar para o engajamento e investimento em startups. E a gente está indo, uma vez descoberto isso, nós estamos indo num processo muito rápido aqui. Então, inclusive nós já somos capazes de trazer fóruns internacionais de corporate venture para o Brasil, vamos fazer isso agora em outubro. Você tem já uma participação das empresas brasileiras fazendo investimentos fora do Brasil e se engajando também com startups nos Estados Unidos, na Europa, em Israel. Então isso tem acontecido, então é verdade o que você diz, mas repito, o processo também de engajamento e investimento com as startups no Brasil, ele se acelerou muitíssimo nesses últimos, mais do que nos últimos 3 anos. E hoje eu ouso dizer que não há um dia sem um jornal ou uma revista colocar uma reportagem, uma matéria que se relacione com um processo de investimento de grande empresa com startup, é um processo de engajamento, de aceleração, de incubação, de apoio entre a grande empresa e a startup. E as fintechs, elas representam grande parte do ecossistema de startups aqui no Brasil. Como é que está o movimento de corporate venture em relação ao ecossistema de fintechs? A gente vê muitos bancos se movimentando nesse sentido, mas são só eles? Não são só eles, esse movimento sim é mais acelerado, porque você tem no mundo de fintechs, primeiro, algo muito particular do Brasil, que ele é um mercado que ele tem muito bons empreendedores, aqui vislumbrou-se a oportunidade mais rapidamente, você tem um mercado bancário muito concentrado, então o que facilita busca de novos negócios em termos de fintechs, para você quebrar também um pouco essa concorrência, e temos também um apoio, não é apoio bem a expressão, mas você tem a participação ativa dos reguladores, então isso faz com que o mercado de fintechs ele esteja um pouco mais avançado quando a gente fala de startups. O que puxa também as grandes corporações que estão aí dentro. Então você tem os grandes bancos brasileiros, sem exceção, já tem algum tipo de relação com startups. Seja num espaço de coworking, seja, que é talvez um negócio menor, seja num processo de investimento, que é um processo maior, seja tudo no meio do caminho, e não só os bancos, mas também as empresas de meio de pagamento, empresas de crédito. E mais do que isso, você tem muitas empresas, ou melhor, todas as empresas, elas se relacionam de uma forma ou de outra com o mundo financeiro. Então, mesmo empresas que não são aquelas que nós imaginamos como triviais do mercado bancário ou financeiro, elas também estão em busca nas verticais de fintechs, falar, olha, como é que eu posso melhorar
de alguma forma, os meus processos de pagamento, encurtar os recebimentos e como as fintechs podem ajudar as grandes empresas e não só as grandes empresas do mundo financeiro dentro desse processo. Na média, Rodrigo, quais são os desafios que as empresas que querem fazer corporate venture encontram na hora que elas pensam, bom, ok, quero fazer corporate venture, que mudanças que eu preciso fazer, que desafios que elas encontram no caminho, tem desafios que são comuns, independentemente das startups que elas querem fazer o corporate venture? Os desafios são comuns a todas elas e talvez eu vou enumerar aqui 4 principais. Primeiro, você tem que ter um apoio do nível executivo da companhia, então do C-Level, que é importante que isso venha de cima para baixo, porque senão a companhia não vai comprar esse processo de inovação. Segundo, que as companhias tenham paciência, porque o processo de inovação, por si, engajamento com startups, ele é um processo que ele tende a demorar a dar resultados. Obviamente você consegue, às vezes, medir alguns resultados mais curtos, mas a tendência é que você tenha que ter um pouco de paciência, porque ele demora mais. O terceiro ponto é transformar um pouco a cultura da sua companhia para que ela facilite o engajamento com startups. Então, os processos do jurídico, de suprimentos, de logística, que são processos mais burocráticos, que você consiga interagir melhor com as startups, facilitando, porque a startup não vai ter 5 balanços para apresentar dos últimos 5 anos. Ela acabou de nascer. Então você tem que ter uma adequação a isso. E por fim, eu acho que também você entender, existe uma cultura de que existe uma barreira jurídica e de como se faz isso com segurança, onde você já tem os métodos adequados, já está se praticando isso há bastante tempo. Bom, lá no escritório, óbvio, nós ajudamos até com isso, mas está fácil, então acho que o conhecimento sobre isso é relevante, mas talvez o grande papel das corporações, o grande desafio das corporações seja, precisamos mudar a nossa cultura para conseguirmos inovar mais e nos engajarmos mais com uma inovação vinda de fora, especialmente das startups que conseguem fazer isso com muito mais velocidade. Bacana. E qual que é a importância de ter um espaço como esse, como o Fintech, que reúne reguladores, consumidores, fintechs, enfim, todo o ecossistema aqui reunido para debater as dores, para debater essas tendências, qual que é o impacto disso e até para o negócio de vocês, né? No final do dia, o que você faz com um evento como esse, de quase 3 mil pessoas, você acelera esse processo todo. Então você aproxima todo o ecossistema que está navegando ao redor disso, aqueles que já estão engajados e aqueles que querem se engajar, e você consegue trazer mais velocidade para que isso aconteça. E num fórum que é super apropriado para isso acontecer, né? Então a relevância desse evento aqui, ela é em especial para a aceleração desse engajamento do ecossistema entre todas as partes, as empresas, as startups, os prestadores de serviço, o governo. Então você consegue colocar tudo num lugar só para que a decisão saia muito mais rápido sobre um próximo passo a ser dado, seja numa nova regulação, porque existe uma demanda de mercado, ou seja numa nova aproximação entre uma grande corporação e uma startup. Então, parabéns demais pela iniciativa, não à toa somos apoiadores, super bacana o que está sendo construído aqui. Perfeito, Rodrigo, muito obrigada pela sua participação.